pessoal, retornamos para mais uma palestra. Vamos iniciar agora nossa terceira palestra do dia com o Bruno. O Bruno fará a palestra para a gente intitulada de Atuação do Biólogo em Análises Clínicas. O Bruno Brunetti Pimentel, ele tem graduação em Ciências Biológicas pela PUC Campinas. Ele é profissional com mais de 10 anos de experiência com análises clínicas e microbiológica. Pós-graduando em Gestão de Qualidade e da Produtividade pela Universidade Paulista, auditor de qualidade ISO 9001 e gestor de qualidade NBR IEC 17025. Bruno, está com você a palavra. Pessoal, boa tarde, prazerzaço estar aqui com vocês. Obrigado, a todos por esse convite. Estou muito feliz em estar aqui. E vamos começar, né? Deixa eu me organizar aqui, começar, vamos lá. Isso aí. Gente, então, fui honrosamente convidado para dar uma palestra para vocês sobre a nossa atuação de biólogo em análises clínicas. Análises clínicas, eu vou tentar passar os meus slides aqui um pouco rápido para a gente ter tempo ao final de ter perguntas e a gente bater papo caso alguém queira saber mais alguma coisa, né? Então, gente, falando um pouquinho de conceito aqui de análises clínicas para mostrar para vocês o que é, se trata de um conjunto de exames para se verificar o estado geral de saúde de um paciente. É uma ferramenta poderosa para a gente fazer o prognóstico, que seria a evolução de prováveis alterações, diagnósticos, avaliações de doenças, alterações fisiológicas, pesquisa de infecções. A gente, como analista clínico, fornece uma ferramenta poderosa para o médico solicitante. A gente vai ajudá-lo na prescrição de medicamentos, de tratamentos, cirurgias, ajustes de medicação. Então, é uma área que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Falando um pouco agora sobre quais as áreas, quais os profissionais que podem atuar com análises clínicas, exceto nós biólogos, são os biomédicos e farmacêuticos, os técnicos em análises clínicas, farmácia e biotecnologia, os enfermeiros e técnicos de enfermagem e, claro, nós aqui. Eu trouxe esse slide aqui só para mostrar para vocês uma coisa interessante aqui. Na verdade, nós biólogos, apesar de podermos atuar na área, a nossa caminhada, ela é um pouco mais longa, tá? A gente não sai formado, eu, pelo menos, quando eu fiz biologia aqui na PUC, eu não saí formado pronto para trabalhar com análises clínicas. O curso, ele é maravilhoso, mas ele carece de alguns conhecimentos específicos que os biomédicos e os farmacêuticos têm. Eu mencionei aqui os enfermeiros e os técnicos de enfermagem, porque são eles que vão cuidar de uma outra parte, que eu vou falar lá na frente, mas eles também atuam. E os técnicos, falando um pouquinho aqui sobre eles, eu falo que a forma mais rápida de entrar no mercado, de trabalho, como todo técnico de toda a área, esses técnicos, esses cursos técnicos são cursos de curta duração. Então, ele vai ter uma inserção, digamos assim, que o mercado absorve mais rápido esses profissionais, mas eles não vão ter tantas responsabilidades quanto a gente e quanto os biomédicos e os farmacêuticos, tá? Então, eu só quis trazer aqui esse exemplo para mostrar que a gente, para atuar na área, tem que fazer uma caminhada um pouco mais longa, mas proveitosa do começo ao fim. Falando mostrando para vocês, em termos de evolução profissional, de quando se entra em um laboratório, até onde se pode chegar, geralmente, tá? Não é via de regra, mas geralmente entra-se como auxiliar, começa como auxiliar, assim, após, como uma forma natural de evolução profissional, passa para
trainee ou analista júnior, passa para analista pleno, de novo para sênior, analista RT, que é aquele analista de laboratório que ele é responsável técnico, tá? E digamos que o ponto máximo, assim, é chegar ao cargo de supervisão, de gestor, tá? Então, essa escalada é importante saber, porque pode ser que algum de vocês comece um laboratório como técnico e não como analista. Há alguns laboratórios que já contratam a gente como analista. Então, se vocês tiverem competência na hora ali da sua entrevista, tal, pode ser que vocês entrem já como analista júnior e essa caminhada é um pouco mais curta. Conheço pessoas que já entram como analista pleno, dependendo do conhecimento, digamos assim, bagagem que essa pessoa tem, ela já pode entrar até como analista RT, tá? Mostrando para vocês aqui, eu como biólogo, qual que foi o caminho que eu fiz para poder começar a trabalhar com análises clínicas. Então, vamos lá. Lá em 2002, eu comecei a minha faculdade, perto de 2004, já essa área de laboratório já me chamava atenção, então eu comecei a fazer a minha iniciação científica. Aqui na Sobrapar, eu trabalhava com uma pesquisa em cirurgia plástica reconstrutiva, então era um projeto que tinham técnicas de algumas áreas diferentes, como anatomia patológica, e eu caminhei nesse projeto aqui até perto de 2006, então, seguindo aqui, 2005 eu me formei, mas ainda continuava aqui na Sobrapar. Em 2006, já com a minha ideia de entrar para a área de análises clínicas, eu comecei a fazer estágio com anatomia patológica e com bioquímica aplicada. Nessa bioquímica aqui, eu trabalhava com nanopartículas de liberação gradual de um fármaco que eles estavam pesquisando na época para tratar queimadura. Em 2006 também, finzinho do ano, mais ou menos, eu descobri que na Unicamp eles tinham um treinamento, como se fosse um estágio, específico para patologia clínica. Então, eu sempre muito curioso, perguntando para todo mundo lá, gente, como é que faz? Alguém sabe como é que entra na área? Eu fazia amizade com todo mundo lá, os técnicos de outros setores, professores, os analistas, Então, eu sempre muito articulado e muito curioso, ia trilhando o caminho de acordo com as informações que eu ia colhendo, e até que algum dia, um belo dia, me disseram que a Unicamp tinha, acho que tem ainda, esse treinamento que é específico para os profissionais que querem trabalhar na área de análises clínicas ou para aqueles que já trabalham para fazer uma espécie de reciclagem, Então, eu entrei nesse estágio, procurei o professor que era responsável, fui lá, conversei com ele, apresentei, fiz uma entrevista com ele e ele me admitiu. E eu fiquei mais ou menos, sei lá, uns 4, 5 meses, estagiei em 2 setores só. Eu comecei na parasitologia clínica e depois eu fui para imunogenética de transplantes. E em seguida, o laboratório Voz aqui de Campinas me contratou para trabalhar como analista, então eu já entrei como analista clínico júnior. Então essa é a minha trajetória, só para mostrar para vocês um pouco da caminhada que a gente tem que fazer para poder entrar na área, Não é uma coisa muito, muito rápida, mas se esse é o nosso objetivo, vamos para cima, Gente, então, eu queria mostrar, para vocês, falar um pouco de como que é o laboratório por dentro. Eu vou falar de cada setor um pouco, rapidamente, para não me estender muito, porque eu acho que de cada setor, daria uma palestra, só ele, assim. Então, eu vou passar rapidamente pelos setores, e depois eu tenho alguns vídeos que é para mostrar para vocês um pouco da automação que a gente aprende a trabalhar, tá? Então, falando rapidamente como que é a estrutura interna de um laboratório,
Setor na recepção né, o setor que faz a admissão dos pacientes, o cadastro deles, cadastra os exames que o médico solicitou, tá? Então, é um setor extremamente importante, extremamente delicado. Também passando pela coleta, que é onde, claro, vai se fazer a coleta das amostras, punções, raspados, enfim. O setor também, eu falo que a coleta, junto com a recepção, eles são setores críticos em um laboratório clínico, porque qualquer inconsistência que esses dois setores fazem, né, vai afetar toda a cadeia analítica né, desse paciente, dessa amostra. Então, gente, é muito importante, são setores chave, assim, sabe? Então, recepção, coleta, temos o setor técnico, que é onde, claro, vai se preparar e processar as amostras, e o setor, eu pus como pós-analítico, administrativo e de qualidade, mas é o setor administrativo só que engloba o pós-analítico, que é quando se libera os laudos e vai para uma revisão pelo patologista-chefe do laboratório, que geralmente é um médico, tá? E pelo administrativo, que é normal como toda empresa. Então, pessoal, desenhando para vocês aqui o que seria coleta, como eu disse para vocês, na minha opinião, pela minha experiência, é um dos setores críticos dentro de um laboratório, tá? É um setor que os profissionais eles têm que ter um treinamento constante, estarem estritamente alinhados a diretrizes e protocolos, tá? As regras da empresa, as normas de acreditação, tem muita legislação, né, assim, envolvida em uma coleta, tá? E então são profissionais que têm que estar ali, digamos que o gestor de um laboratório tem que estar ali, né, acompanhando bem assim de pertinho como que está o andamento, como que eles estão saindo, né? Bom, o que se faz em um setor de coleta? Claro que são as coletas, né, punções venosa, por vácuo e por seringa. Vocês que já precisaram ir a algum laboratório por alguma vez colher um sangue, eu vou mostrar para vocês, mas certamente já passaram por isso. Também faz punção de coletas arteriais, mas essas coletas arteriais são coletas bem delicadas e tem que ser feita em ambiente hospitalar, porque qualquer erro de técnica, qualquer dificuldade que tenha, pode machucar o paciente, qualquer probleminha que possa vir a ter, vai prejudicar o paciente, vai ter um sangramento muito, muito forte e ele tem que ter uma assistência mais intensa caso isso aconteça, tá? Então, também faz coleta de secreções, suaves e citologias, feridas, né, citologias oncóticas, por exemplo, faz coleta de raspados para se determinar infecções fúngicas em epitélio, faz o TS, que é o tempo de sangramento, e a prova do laço. Esse TS é como se fosse um piquezinho que dão na sua orelha, geralmente embaixo aqui, e na técnica, ou a enfermeira, ela vai secando o sangue e ela vai contando o tempo até que se para de sangrar. Então, isso gera um tempo, vai para um outro setor esse cálculo para ser processado junto com outro exame que eu vou falar lá na frente. E a prova do laço é uma prova, um exame que faz um garrote no seu braço e conta-se o número de petequias, de manchinhas avermelhadas que possam vir a se formar. Passou de um certo número, já é uma certa patologia, eles fazem essa anotação, vai para a técnica, vai para o setor técnico, e aí faz os ajustes para ver qual que é a patologia que está acontecendo. Aqui, gente, são os 3 tipos de coleta que eu trouxe para vocês, coletas venosas, tá? Não está muito boa a imagem, as imagens, mas dá para mostrar aqui.
O tipo clássico de seringa, né, punção venosa por seringa. Essa belezinha aqui é a coleta por scalp. Isso aqui chama-se de canhão. Então, tanto scalp quanto canhão, eles tem-se um lugarzinho aqui no canhão, né, engata seringa ou se engata o scalp, né? E aí, aqui dentro, vai engatando o tubo, e aí o sangue, pelo vácuo, vai preenchendo o tubo. Se é uma coleta multitubos, vai, né, trocando os tubos, e é isso aí. Essa coleta aqui, pessoal, é a mais confortável e a mais segura para o paciente, tá? Essa aqui, pela seringa, ela é o tipo de coleta que traz mais problemas para a área técnica, porque o risco de dar uma hemólise, hemólise é quando o soro do paciente, que geralmente ele é um pouquinho amarelado, ele fica avermelhado. Isso gera interferência lá na hora de processar esse exame. Então, a gente não fica, né, sabendo que é uma coleta por seringa, a gente até fica um pouco preocupado, porque na grande maioria das vezes, né, essas amostras, elas vêm com, né, problemas de hemólise. Pessoal, o setor de bioquímica, um setor clássico, que é onde vai ser feito o diagnóstico de todas as alterações metabólicas e bioquímicas, como o diagnóstico do diabetes, intolerância à lactose, né? Nós vamos avaliar as funções renal, hepática, marcador cardíaco, CK, CKMB, esses 4 examezinhos aqui. Nós vamos avaliar. Deixa eu só fechar um pouquinho aqui, que os meus filhos estão dando um showzinho aqui no portão. Vamos avaliar as dislipidemias, que são o quê? Né, colesterol alto, triglicérides alto, avaliar os eletrólitos, gota, que é o diagnóstico de quando temos ácido úrico muito elevado. Também se avalia as alterações hormonais. Geralmente, pessoal, esses dois setores, eles são juntos, tá? Porque os equipamentos que fazem as análises bioquímicas e hormonais, eles assim, põem-se os reagentes para essas duas classes de exame no mesmo equipamento, então você consegue analisar essas duas partes no mesmo analisador. Então, as alterações, né, hormonais, né, função tireoidiana, saúde sexual, como é que está testosterona, progesterona, enfim, a saúde prostática. É um setor que faz análise em amostras de soro, que é o quê? Sangue colhido em tubo sem anticoagulante, tá? São feitos em analisadores multicanais, que eu vou mostrar para vocês lá na frente um exemplo disso e por que né, se chamam multicanais. Um setor que tem nos próprios equipamentos um controle interno de qualidade, que utiliza uma regra chamada de regras múltiplas de Westgard, que eu vou falar um pouquinho para vocês lá na frente, mas eu não vou me estender muito, porque isso aqui também é um assunto muito profundo, eu não quero ficar pondo muita informação na cabeça de vocês com um assunto que ainda não é a hora da gente se aprofundar. Passando, pessoal, pela imunologia, sorologia, é aqui que vai fazer o diagnóstico das doenças autoimunes e as doenças infecciosas, como hepatite, AIDS, rubéola, faz o diagnóstico da doença celíaca, tá? E também faz eu chamo de titulação vacinal, mas não é esse nome, tá? O exame que faz para saber se a gente está imunizado contra determinados agentes, tá? Como hepatite, por exemplo. E o princípio do setor de imunologia basicamente, tá? É a detecção do IgG e do IgM. IgG todo mundo sabe, eu não sei se vocês já se aprofundaram nisso, mas o IgG é aquele marcador, aquele anticorpo que vai dizer que se trata da fase crônica de uma doença, tá? Se a gente já teve contato com esse patógeno alguma vez na vida. E o IgM é o indicador de fase aguda, então
pode-se dizer que o patógeno está circulante no nosso corpo ainda. Só para exemplificar para vocês, aqui no caso de um diagnóstico da hepatite B, o que pode ser solicitado? São 4 dosagens. O HBsAg, que é o antígeno de superfície do vírus da hepatite B. Aí temos o anti-HBs, que vai mostrar se nós temos anticorpos contra a hepatite B, tá? Se já tomamos vacina, se nós temos esse anticorpo aqui positivo, então, e nós não tomamos vacina, então significa que nós já tivemos essa doença e espontaneamente, né, curamos ela. Temos o anti-HBc total, que é o anticorpo, que é o anticorpo core, chama de core, que é contra os antígenos do nucleocapsídeo do vírus, da hepatite B, tá? Vai indicar também infecção prévia. E o anti-HBc IgM, que é o anticorpo que vai indicar se tem uma infecção recente, se o vírus está circulante ainda no nosso corpo. A hematologia, gente. Hematologia é o setor que vai ser feito as investigações hematológicas clássicas, como hemograma, contagem de série vermelha, vai dizer se a gente está com anemia ou não. Então, vai fazer o quê? As avaliações de morfologia celular, exames de coagulopatias e imunohematologia, que é o quê? Tipagem sanguínea, né, o sistema ABO, e também as investigações da incompatibilidade materno-fetal. Exames clássicos feitos são o hemograma, coagulograma, que é o tempo de protrombina e o tempo de protrombina plasmática, os reticulócitos, que são a contagem das hemácias imaturas ainda, feita por uma técnica de coloração especial chamada azul de cresil brilhante, e exames no LCR, que são as contagens celulares no líquor, faz contagem de hemácias e de leucócitos para ver se indica alguma infecção, né? Classicamente faz exames de pré-operatórios, check-ups de rotina e também faz monitoramento do uso de anticoagulantes. A microbiologia. Microbiologia, ela é dividida internamente em bacteriologia e micologia. Bacteriologia é a parte que vai fazer as pesquisas, né, e investigações das bactérias, dos patógenos oportunistas. E, claro, micologia vai fazer as investigações das infecções pelos fungos oportunistas. Então, aqui, faz o diagnóstico dos processos infecciosos pelos fungos e pelas bactérias de interesse clínico. É um setor que, dentro do hospital, ele tem que ter uma comunicação com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, ou CCIH, muito próxima, porque é um setor que vai trabalhar também com as bactérias multiresistentes. Então, tem que ter uma atenção bem especial. Também um setor que vai ter um tato com os médicos, um diálogo com os médicos muito próximo, porque vai orientar a coleta, vai discutir caso, vai informar uma infecção por um agente multiresistente, através de vários exames, né, como as baciloscopias, bacterioscopias, culturas, hemoculturas, uroculturas micológicas. Baciloscopias, gente, é a pesquisa exclusiva de bacilos em amostras. Eu vou dizer uma clássica aqui, que é a pesquisa de bacilos da tuberculose. Eu vou mostrar mais para frente uma lâmina para vocês, que a gente usa uma técnica de cloração especial, exclusivamente para essa bactéria, para a gente poder identificar, tá? As bacterioscopias são as lâminas feitas e coradas com a técnica de Gram para pesquisa de tudo quanto é tipo de bactéria, tá? Então, aqui a gente vai pesquisar coco, bacilo, diplococo, enfim. Tá? As culturas de vários materiais, como secreções, fluidos, líquidos biológicos, né? Nós mexemos muito também com cultura de fezes, raspados, fragmentos de tecido, materiais cirúrgicos.
Esse último aqui, gente, esses dois últimos, né, fragmentos de tecido e materiais, né, cirúrgicos, são mais feitos, né, culturas são mais utilizadas em ambiente hospitalar, tá? Porque são nesses ambientes, são nesses laboratórios, né, hospitalares que, né, os médicos encaminham para a gente fazer uma cultura de ponta de catéter, por exemplo, que está muito associado com hemocultura positiva, com sepse, então é um diagnóstico super importante. E também, falando de ambiente hospitalar, tem uma coisinha mega importante, que são essas culturas de vigilância. E isso aqui, gente, é uma situação crítica no hospital, no laboratório hospitalar, porque essas culturas, elas vão monitorar várias cepas que são multiresistentes. Então, pacientes que têm esse diagnóstico positivo nas culturas de vigilância têm que ter um tratamento todo especial. Eles têm que estar em isolamento. Os técnicos e enfermeiros e médicos que vão lidar com esses pacientes, eles têm que estar inteiro protegidos, né, super equipados, porque qualquer contato com esses pacientes pode, além de contaminar esse profissional da saúde, pode ocorrer o risco de uma contaminação cruzada. Então, esse profissional, sem saber que o paciente está contaminado, carrega esse patógeno com ele, e na ronda que ele vai fazer em outros pacientes, ele pode disseminar, né, essa cepa em outros locais do hospital, e isso torna um caso muito sério. Só um exemplo aqui para vocês. Há uns anos atrás, teve um caso na Unicamp, no HC da Unicamp, de uma bactéria que era, né, super resistente a praticamente todos os antibióticos, e o problema foi tão sério que eles tiveram que isolar uma parte do hospital, inclusive os profissionais de saúde que tiveram contato com os pacientes, até que fosse sanado o problema. Tá? Então, ninguém entrava, ninguém saía, foi um caso muito sério. Os profissionais, eles ficaram em observação por alguns dias, para ver se não manifestava a infecção neles, e até que se controlou, né, esse grande problema, foram algumas semanas. Então, foi um tempo bem difícil. Então, por isso, tem que ter uma atenção bem especial na microbiologia. Eu também falo que é um outro setor crítico, porque nós lidamos com muitas coisas extremamente, né, contaminantes e super urgentes também. Por exemplo, se faz, né, o diagnóstico em lâmina de uma bacterioscopia de um gram negativo, você tem que, na hora que lê a lâmina, já liga para o médico e passa para ele o que você está vendo, só que você não vai passar qual que é o patógeno, você vai falar a morfologia. Doutor, estou vendo diplococos gram-negativos aqui na lâmina, tá? O paciente já dá uma orientação, ele já vai entrar com uma antibiótico terapia rápido para minimizar o dano que esse patógeno causa. Outros setores interessantes também são os setores da urinálise e parasitologia. Eu coloquei em barra, separado aqui, gente, porque são setores que também trabalham bem em conjunto. Quem faz urinálise faz parasitologia. Eles são o mesmo setor, por assim dizer, tá? Urinálise vai fazer o quê? Análise química e sedimentoscópica da urina. Análise química, essa tirinha aqui mergulha na urina, né? Cada buchinha dessa fica de uma cor. No próprio frasco dessas tiras já tem como interpretar, o analista já vai laudando, né, positivo, negativo para isso, para aquilo e tal. E a sedimentoscópica, geralmente, centrifuga a urina, despreza o sobrenadante, lê o sedimento, põe numa lâmina especial, com vários pocinhos, e aí faz a leitura em microscópio e vai contar o quê? Vai contar célula, vai contar bactéria, vai mensurar, né, bactéria, vai contar célula, ver se tem leucócito, cristais, cilindros, né? Então, faz a microscopia da urina. E também a coproparasitologia, que são os exames para diagnóstico, claro, das parasitoses intestinais. Algumas técnicas são utilizadas, como exame a fresco,
que pega a fezes, que pega a amostra, põe direto na lâmina, dilui com algum corante e põe no microscópio e faz a visualização para ver se tem parasita ou não. O que se analisa nesse setor? Nós não fechamos o diagnóstico de alteração renal, por exemplo. Eu pus aqui alterações renais. Por quê? Porque vai aparecer, né, se nós vermos cristais na urina, vai indicar que é uma alteração cristal, cilindro. Então, nós avaliamos as alterações renais, hepáticas, bilirrubina, urinária, que vai dar uma corzinha diferente. Eu não me lembro qual que é a posição que a bilirrubina fica, mas ela vai dar uma alteraçãozinha aqui, já marca se é positivo ou se é negativo. Faz a confirmação de infecção urinária. ITU é a sigla que a gente usa para infecção urinária, tá? Para se fechar diagnóstico de infecção urinária, a gente tem que estar casado com a microbiologia, tá? Tem que ter uma bacteroscopia dessa urina, tem que ter uma cultura de urina positiva, uma urocultura positiva. Se tem uma urocultura, tem que ter um antibiograma. O que é o antibiograma? O antibiograma, na microbiologia, é o teste que faz para ver a resistência ou a sensibilidade daquela bactéria que está infectando o paciente a certos antibióticos. Tá? Então, chama também de testes de sensibilidade. Faço o confirmatório de tricomoníase, que também é uma DST. É a visualização pura de uma tricomonas na urina. Eu não consegui uma imagem boa, mas é um bichinho bem interessante de a gente encontrar. E que eu já tinha falado, né, faz o diagnóstico das parasitoses intestinais, e um diagnóstico interessante que é o de gordura fecal, que é uma técnica especial, como se fosse um afresco de fezes, pega a fezes fresca, põe na lâmina, põe um corante especial, que ele vai mostrar para o analista se tem gordura fecal, que se tiver, vai indicar uma deficiência em uma certa enzima, que é a lipase pancreática. Aqui, gente, eu trouxe para vocês exemplos de alguns cristais que a gente pode encontrar na urina alcalina. Então, vocês podem ver aqui um exemplo de fosfato de cálcio, biurato de amônia, fosfato triplo, mas é um carbonato de cálcio e fosfato amorfo. Então, aqui é numa urina que tem um pH mais básico. Geralmente formam-se esses cristais, caso o paciente tenha alguma alteração, tá? Então, aqui, não pintei a fonte, vocês me perdoem. Então, aqui são alguns cristais que a gente encontra nas urinas ácidas. O oxalato, que ele é bem clássico, ácido úrico. Geralmente, quando a gente encontra esse diagnóstico, na cristal, nessa urina, e o paciente ele tem a bioquímica pedindo a dosagem do ácido úrico, pode ter certeza que na grande maioria das vezes ele vai ter o ácido úrico bem alterado. Então, é um confirmatório aí que a gente pode fazer que se ele tem ácido úrico e tem bioquímico, o ácido úrico dele vai estar alterado. E essas areinhas aqui, que são os uratos amorfos, que na lâmina você vê como se fosse uma areinha mesmo. Tanto os uratos quanto os fosfatos, ele fica bem suja a lâmina, assim, como se fosse uma areinha espalhada mesmo. Gente, então, eu trouxe para mostrar para vocês um pouco de automação dentro do laboratório clínico, porque eu acho interessante mostrar um pouco do que vocês... que alguns de vocês, né, quem for trabalhar na área, quais os tipos de equipamentos que vocês podem encontrar. Eu, particularmente, acho bem interessante, claro, um setor que é um segmento de medicina laboratorial que é super moderno, ele se moderniza a cada dia, assim, e tem equipamentos que, na verdade, só faltam falar, né? Então, gente, aqui, só para mostrar para vocês o que é um parque tecnológico de um laboratório de referência. Eu não consegui saber qual que é esse laboratório, mas pelas cores eu não sei se é o Álvaro do Paraná ou se é o Hermes Pardini, mas é mais ou menos isso aqui. Quem
né, quem for entrar em um grande laboratório vai encontrar isso aqui. Então, vocês veem que é muita gente trabalhando e a tecnologia inserida aqui é sensacional, gente. Eu né, sou suspeito, eu fico doido vendo isso. Aqui, gente, eu trouxe um exemplo para né, para vocês. Espera aí. Deixa eu ver como é que eu faço. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um analisador bioquímico. Eu quis acelerar um pouquinho para deixar o vídeo rolar e vocês entenderem como é que funciona o equipamento, porque quem trabalha com análises clínicas quem for analista, vai precisar fazer manutenção aqui nos equipamentos, então, claro, que passa por um treinamento, né? Mas é super interessante, né, assim, para que vocês vejam como que é o funcionamento deles, para ficar bem claro assim. Vamos ver, deixa eu só soltar aqui. Vamos lá, gente. Só que o que ele está mostrando é o rotor de reação. É aqui que vai acontecer as reações, as dosagens. Reagentes, feita de reagente 1, reagente 2. Aqui é nós né, inserimos as amostras. O WISE, gente, é o módulo que vai ter os reagentes para fazer os eletrólitos, para dosar os eletrólitos, tá? Olha só, pessoal, aqui são os eletrodos que faz as análises, tá? Olha só, pessoal, então eles geralmente os equipamentos eles pipetam R1 na amostra, homogeniza, fica incubando. Essa incubação ela é em banho-maria, temperatura corpórea. Coloco R2, continua homogeneizando. Passou um tempo, a amostra passa aqui dentro, emite um fecho de luz e faz análise da dosagem que é de interesse.
Boa. Gente, isso aqui é um exemplo de automação para bioquímica e para hormônio, tá? De imunologia segue o mesmo padrão, mas é um outro equipamento, porque são outros reagentes. Eu não consegui um videozinho bom aqui, então eu preferi deixar fora. Esse outro aqui é sobre automação em hematologia, que é uma técnica super legal também. Eu achei interessante para mostrar para vocês como que os equipamentos fazem a leitura das células do nosso sangue, tá? Então é bem legal. Se vocês conseguirem prestar atenção, vocês vão ver que é fantástico. Esse aqui, no caso, gente, é um equipamento que a gente passa de uma em uma, tá? Uma amostra de uma amostra. Geralmente, os outros seguem o mesmo princípio. Pessoal, só um parênteses aqui, enquanto os analisadores bioquímicos, sei que eu fiz uma coisa errada aqui, eles fazem as análises por técnicas de turbidimetria e colorimetria, que nada mais é do que medir, do que dosar o quão turvo que está a amostra e o quão colorido que a amostra, que a amostra ficou. Os equipamentos hematológicos, eles vão fazer a leitura das células, a contagem celular por citometria de fluxo. Isso aí, gente. Esse terceiro que eu trouxe aqui para vocês, eu acredito que seja uma automação de urinálise. Por incrível que pareça, a urinálise também tem automação e em muitos lugares você não tem que ficar mergulhando a tirinha no xixi, tá? O equipamento faz isso para você. Vamos lá. Maximize your laboratory performance with the Ocean Hybrid AU4050, a compact, fully automated and integrated urine analyzer that consolidates two industry-proven technologies to perform both urine chemistry and sediment analysis in one small package. This total walk-away system minimizes labor-intensive manual steps and frees operator time for other valuable activities.
The easy-to-use analyzer features one-step loading of trusted Ocean dry pad urine chemistry test strips, with no calibration required. Então, pessoal, aqui ele põe as tirinhas, tá? During analysis, the Abastece com chemistry as tirinhas module de aspirates reação the química. sample and precisely dispenses urine on each pad for measurement. The module measures 9 chemistries: glucose, protein, bilirubin, urobilinogen, pH, blood, ketones, nitrites, and leukocytes. For improved accuracy, the color compensation pad accounts for normal urine colors, and abnormal color detection notifies users of false positive reactions. It also performs specific gravity and color and turbidity measurements. The sample rack then advances, based on user-defined criteria, to the flow cytometry module. Here, a probe mixes the sample and aspirates into 2 separate chambers. The sediment chamber is heated to 35 degrees Celsius to remove any amorphous urates. The urine sample is mixed with diluent and fluorescent stain to accurately detect and enumerate formed elements in the sample. It can accurately detect and enumerate red blood cells, white blood cells, epithelial cells, and casts. The analyzer also flags 6 additional elements for review. The bacteria chamber mixes the urine sample with diluent and nucleic acid stain and is heated to 42 degrees Celsius to suppress non-specific staining. This, coupled with the anti-carryover rinse, offers uncompromised bacteria discrimination. The combination of urine chemistry and sediment analysis technologies generates standardized and accurate results in one consolidated report, providing operator confidence time after time. Instrument parameters can be used to create effective reflex culture criteria to minimize time and costs associated with reviewing contaminated or negative urine cultures. The high-capacity system can meet the busiest laboratories' workload demands by processing up to 200 chemistry samples an hour and delivering rapid results in as little as 2 minutes and 15 seconds. The hybrid analyzer's compact size makes it an ideal fit to meet space constraints of laboratories of all sizes and volumes. Ocean Hybrid AU4050, proven technology you trust to achieve the quality results you expect. Isso aí, gente. Esse outro que eu trouxe aqui para vocês é um tipo de equipamento que a gente chama, que ele é classificado como modular. O modular, ele é um tipo de equipamento que você acopla várias estações, de vários setores diferentes nele, e ele fica uma coisa enorme para dosar amostras de 3, 4 setores em um mesmo equipamento. Tá? Olha só que interessantíssimo isso aqui. Olha só, gente, a amostra ela sai daqui. Desculpa. Então, aqui são 4 equipamentos e um só. Provavelmente bioquímica, imunologia, hormônios e um quarto aqui, tá vendo? Então ela entra, passa por todos e vem aqui. Olha só, legal, né? Isso aqui é uma estação completa, modular, já inteirinho feito. Então, por exemplo, o analista, ele coloca a amostra aqui, e ela vem passando por todo esse pessoal aqui, e até que termina aqui. Então, ele coloca aqui, retira aqui, faz exames por todos esses setores aqui, e ele só tem trabalho de depois sentar e liberar tudo. Isso aqui, gente, é a automação de microbiologia, tá? Eu não trouxe um vídeo porque era muito longo. Então, aqui é a automação para hemocultura. Colhe o sangue nessas garrafinhas aqui. Cada uma é para um tipo de micro-organismo, tá? Um é para fungo, outro é para certos tipos de bactérias, tá? Alguma amostra aqui é para coleta infantil, por exemplo. Aí a pessoa, ou técnico, traz essa garrafinha, a gente coloca no equipamento, ele incuba, fica homogeneizando e vai dizer para a gente quando que está positivo. Aí, no caso, a gente vai processar com as análises para identificar qual que é esse micro-organismo.
Falando um pouquinho de gestão da qualidade, eu vou passar bem rápido, tá? Porque não quero ficar me estendendo muito aqui. Mas o laboratório de análises clínicas, ele é um tipo de empresa que tem uma série de regulamentações e normas para serem seguidas, tá? Essas normas e essas regulamentações, elas não servem só para encher a paciência, não. Só para falar que o cara da qualidade é o cara chato, não. Essas normas e essas regulamentações, elas garantem a segurança do paciente, tá? Elas garantem a segurança do profissional que está trabalhando ali. Como que isso vai acontecer em termos de segurança do paciente, de segurança do profissional? Existem protocolos de rastreabilidade para confiabilidade dos resultados. Isso é o quê? Rastreabilidade, você vai dizer exatamente onde é que, por exemplo, o Bruno foi no certo laboratório, colheu sangue dia 5 de julho, por exemplo. Aí deu algum problema, eu preciso solicitar uma revisão de laudo. Então, eu vou lá no laboratório e falo assim, olha, eu vim aqui, fiz um exame de 5 de julho, eu quero, enfim, né, solicita essa revisão de laudo lá, e aí as pessoas do laboratório têm que encontrar essa amostra, então existem protocolos para isso, ela vai lá, localiza a amostra e refaz o que tem que fazer, tá? Então, alguns exemplos de regulamentações e acreditações são essas ISOs aqui, a ISO 9001, 14001, a OSHAS, né, 18001, a 15189, que ela é precursora dessa RDC 302 aqui, que para quem vai trabalhar com análises clínicas, essa RDC aqui, ela é a bíblia do laboratório, tá? Tem essa outra ISO IEC 17025, que ela é específica para laboratórios não só de análises clínicas, de análises clínicas, mas de laboratórios em geral. A PALC e a Controlab e a ONA, que são já específicos para laboratório, para hospitais, por exemplo, aqui no caso da ONA, tá? Então, a gestão da qualidade, ela é responsável por promover a educação continuada dos profissionais, treinamentos e cursos e tudo mais, e responsável por conduzir as auditorias internas e acompanhamento das auditorias externas. As auditorias internas, elas vão meio que simular uma auditoria externa para dizer que o seu setor está ok e pronto para receber uma recertificação, ou, se no caso de quem não tem a certificação, para tirar uma certificação de qualquer uma dessas normas. Falando de gestão da qualidade analítica, é um setor, não bem um setor, mas uma área específica da qualidade que vai trabalhar em cima das análises. Ela vai dizer que a qualidade do teu exame está ok, tá? Como é que isso é feito? Os controles internos de qualidade, eles podem ser comercialmente comprados, como esses dois exemplos aqui, eles podem vir prontos, nessas ampolinhas aqui, ou podem vir liofilizados, como essas duas aqui do PNCQ, que eu acho que é Programa Nacional de Controle de Qualidade, em que a gente tem que ressuspender essa amostra com água ultra pura, ou no caso, quem não tem uma estação de água ultra pura, água de injeção, né, a gente ressuspende, alicota e congela. Congela em Eppendorf, tá? Ou aí nos laboratórios que não faz uso de controles comerciais, faz o que nós chamamos de pool de amostras. Então, para controles de sangue total, faz literalmente uma mistura de amostras ali, sabidamente positivas para algumas coisas, mistura seu sangue, se é soro, faz um mix de soro ou mix de plasma, prepara essas amostras e vai usar esses controles, esses pool de amostras, como controle feito pelo próprio laboratório, tá? Como que isso é feito no equipamento, gente? Como eu falei lá no começo de regras múltiplas de Westgard, também no gráfico de Levy-Janis, quando nós passamos os controles nos equipamentos,
eles vão dando esses pontinhos aqui, que é referente ao resultado de cada análise, tá? Então, aqui é a especificação de quantos miligramas por decilitro que o equipamento dosou. Essa linhazinha verde aqui é a média calculada do nosso controle, tá? E essa outra coluninha aqui são os desvio padrão, também calculado, tá? Então, tem 1, 2 e 3, né, desvios para cima e também 3 para baixo. Então, ele vai dando esses resultados né, aqui, e aí, de acordo com cada resultado, se esse controle está fora, o equipamento ele solta um flag dizendo que esse controle infringiu uma certa regra. A gente interpreta a regra, vai dizer se é uma regra de alerta ou se é uma regra de rejeição, para a gente tomar ação corretiva em cima do erro que foi apresentado, tá? Então, não se preocupem que isso aqui, né, quando né, vocês forem trabalhar com isso, não tem que fazer o cálculo, tá? Isso aqui ele é incorporado nos equipamentos automatizados, tá? Isso aqui já vem no próprio sistema operacional do equipamento, vocês não têm que calcular. Bom, gente, só para a gente passar um pouquinho de como que é o perfil profissional do analista, né, do biólogo, que vai trabalhar com análises clínicas, tá? Ele é um profissional que tem que ser multitarefas, porque a gente faz 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tem que estar atento a tudo que está, né, acontecendo à nossa volta, se o controle entrou, a amostra urgente que chega, equipamento que faz um barulhinho diferente, um resultado que tem que ser liberado, uma lâmina que está corando, tá? A gente tem que ter um senso de capacidade, né, analítica muito grande. A gente tem que saber realmente o que está fazendo. Quando surge um problema, a gente tem que parar, pensar, analisar rapidamente o que tem que fazer. A gente tem que ser aquela pessoa atenta a detalhes, realmente a forma que está pipetando, o jeito que prepara uma lâmina, principalmente na hora que está no microscópio, tem que estar atento aos detalhes dos campos que você está passando ali no seu microscópio. A gente tem que ter um espírito de equipe muito forte, porque a gente não faz nada sozinho, a gente depende muito do nosso colega, seja ele um outro biólogo, né, biomédico, um técnico de laboratório, um técnico de enfermagem. A gente tem que estar sempre trabalhando em sintonia. A gente tem que ser principalmente resiliente, porque as coisas elas não acontecem rapidamente, né, principalmente para entrar na área. A gente tem que tem que ser bem persistente, porque essa caminhada ela pode ser um pouquinho, né, demorada. E também uma coisa importante, a gente tem que ter o espírito de liderança, porque nós, como analistas, sempre temos pessoas sob nossa orientação. Nós, em todos os laboratórios que vocês forem trabalhar como analistas, vai ter sempre pelo menos um técnico de laboratório sob seu comando. Não bem comando, mas sob sua orientação, tá? Então, é você que é o responsável pela tua rotina, tá? É você que tem que, assim dizer, como que vai andar a sua rotina, você que tem que escalonar o que tem que ser feito primeiro, tá? Organizar a dinâmica. Então, isso tem que ser uma pessoa que naturalmente tem esse espírito de liderança. Quem não é muito líder, aprende a ser, porque dia a dia é pauleira, e quem não é, aprende a ser na marra, tá? Gente, falando de mercado de trabalho, eu acho que muita gente aí deve estar, né, interessada em saber como que é né, o mercado de análises clínicas. Por experiência própria, eu falo que é um mercado promissor, tem muita oportunidade, tá? A grande maioria dos laboratórios, eles oferecem plano de carreira. Então, aquilo que eu disse lá atrás, você entra como técnico ou como trainee, analista júnior, você vai seguir no plano da empresa e vai crescendo, tá? Isso é natural, tá? É um mercado também, gente, que é muito aquecido mesmo. Eu vejo aqui no LinkedIn, por exemplo, muita vaga. Só que tem um pequeno problema. Tem muita gente no mercado, é muita concorrência. Então, aqui entra uma coisa interessante, que é a sua diferenciação curricular. Você tem que planejar a sua entrada no mercado, tá? Você tem que pensar qual é o caminho que, né, você vai fazer
para que você entre no mercado. Se você que está me assistindo aí está no seu terceiro ano na faculdade, está começando agora o segundo ano, principalmente o segundo ano, gente, começa a pensar como é que vai ser, se você quer trabalhar com análises clínicas, lógico, né? Pensa qual que vai ser a sua iniciação, né? Que área que você vai querer trabalhar, estudar. Começa a pensar nisso, porque vai facilitar o seu caminho lá na frente, na hora de entrar na área de análises clínicas. Isso vai me ajudar bastante. O que eu fiz? Essas áreas que eu coloquei aqui são as áreas que eu fui aprendendo ao longo da minha trajetória, tá? Primeiro eu comecei com anatomia patológica, isso aqui é uma sugestão, tá? Eu comecei com anatomia patológica, depois eu fui para patologia clínica, aprendi como que é trabalhar com análises clínicas em 2 setores. Para mim, bastou já para que o laboratório me chamasse. Fiz alguma coisinha também com imunistoquímica, que é uma técnica de coloração que você vai, digamos assim, corar a sua lâmina com anticorpos e com corantes especiais que você visualiza em um tipo específico de microscopia. Então, fiz alguma coisinha também aí. Microbiologia clínica, eu também passei um curto tempo na minha trajetória. Aprendi parasitologia, burinálise, gestão da qualidade, eu pus aqui, mas não que eu tenha feito estágio com isso, tá? Tá aqui como na sugestão, porque tem muita coisa gratuita aí na internet de material, se vocês se interessam por isso. É bom ir dando uma lida, uma estudadinha, porque isso vai ajudar vocês bastante também, tá? Gente, como é que vocês se preparam para isso? Tá? Através de estágios voluntários, muito estágio, gente. Tá? Estejam preparados para fazer bastante estágios. Façam estágio em várias áreas. Procurem nas universidades, eu não sei aí na região de vocês, se as universidades oferecem esse tipo de treinamento, mas perguntem por estágios específicos em análises clínicas, programas de treinamentos técnicos, né? Eu acho que alguma universidade ela deve ter um programa parecido com o que tem aqui na Unicamp, tá? Um outro detalhe que ajuda bastante também, que eu falei antes, é a iniciação científica. É um tipo de estudo que vocês têm que pôr a mão na massa mesmo, e quanto mais específico for para laboratório, melhor para vocês, tá? A pesquisa clínica é um outro setor que também ajuda bastante, foi meu caso, né, esses dois aqui, eu fiz a minha pesquisa clínica na minha iniciação, então matei 2 coelhos com uma cajadada só, e muito networking, gente, muito networking. Isso aqui também é fundamental para ajudar vocês a se colocarem dentro de um laboratório, tá? Uma outra dica que eu queria deixar, né, para vocês: quem não tem perfil no LinkedIn, faça um. Quem tem, trata de melhorar, de deixar ativo, assim, porque o LinkedIn ele é uma ferramenta poderosa que vai ajudar vocês, seguramente vai ter muita chance de estágio na área, ou até mesmo vaga de trabalho. Pode ajudar bastante nessa colocação aí de vocês, tá? Bom, gente, é isso. Eu acho que eu me prolonguei demais aqui até. Acho que não tem mais muito o que falar, porque se eu for começar aqui também, eu vou ficar mais 1 hora aqui falando. Então é isso aí, gente. 1h04. Jesus. Certeiro. Tinha que ter... Bruno, curta isso. Eu tô aqui falando, gente. Vocês tinham que ter me dado um puxão de orelha aí, pô. Desculpa aí passar o tempo, gente. Mas estava muito bom, A gente estava interagindo aqui, estava vendo os comentários, todo mundo elogiando, estava confirmando, né, o quanto a biologia tem tantas vertentes, que exatamente envolvida nas análises.
eu já trabalhei em laboratório como recepcionista e aprendi muito sobre laboratório, questão Que legal! Eu não sabia, então, muita coisa na universidade a professora falava, eu já sabia o que era, porque eu tive que Aham. aprender a explicar para o paciente sobre o resultado. Às vezes ele não sabia, então eu tive que aprender para poder explicar para ele. Então, muita coisa Exatamente isso. nostalgia. Você mostrando no laboratório, eu tô aqui, é Hermes Pardini. Será que é? Menina, eu não consegui achar a fonte aquela imagem lá, eu não sei se é o Pardini, se é o Álvaro, porque são dois, eu acho que são as duas referências, né? Meio, eu vi assim que eu parecia muito com o Hermes Pardini. Parecia, né, também. Pelas cores, eu achei que fosse Pardini também, né? Vermelho e branco. Eu fiquei quieto aqui para não dar opinião nenhuma aqui. Falei, bom, vai que eu falo que é o Álvaro e é o Pardini, aí o pessoal do Pardini fala, pô, você falou que eu... né? Aí vai ficar complicada a situação aqui. Todo mundo elogiando você bastante aqui no chat, agradecendo, dizendo que é muito sensacional, que você explicou muito bem. Gente, obrigado. A gente não teve pelo formulário. Tá. Mas eu posso dizer que esclarecedora, porque você deu aquela pincelada geral e mostrou exatamente do iniciozinho da porta do laboratório até a saída do resultado. Não tinha como eu falar de análises clínicas sem eu comentar como que é um laboratório por dentro, né? Porque se eu fosse me ater somente à atuação diária mesmo, ia ficar eu acho que não ia ser interessante. O pessoal ia estar curioso para ver como que é a estrutura, como que é a tecnologia que se utiliza, como que a gente faz uma análise bioquímica, por exemplo. Então, eu procurei deixar o mais didático possível. Não, mas foi super. Os vídeos, muito... A gente viaja, a gente entra na onda ali do vídeo, né? A gente fica vidrado. E, assim, eu acho que hoje, na situação em que a gente se encontra de dependência de exames clínicos o tempo todo, a gente começa a perceber o quão valorizado ele precisa ser. Exatamente. Às vezes a gente no laboratório e fala assim, um exame de sangue. Não é um exame de sangue, gente. É um exame... Se soubesse, se imaginasse o mundo que está por trás de um tubinho de hemograma aqui nesse cole. Quando eu trabalhava, a pessoa falava, eu quero um exame simples de sangue. Eu ficava, gente, mas o que é um exame simples de sangue para você? Eu até, assim, entendo, sabe, né, o paciente, como ele é um leigo no assunto, né, ele não tem essa ideia da imensidão que é um laboratório. O que está por trás, quem que é o profissional que vai colher o sangue, que vai analisar, que vai preparar a amostra, passa por muitas mãos a amostra até chegar na mão do analista para ser liberado, né? Exatamente. E eu entrei como recepcionista no laboratório antes mesmo de entrar no meu curso de biologia. E depois que eu comecei o curso de biologia, eu comecei a ver que tinha muita coisa que eu aprendi que eu conseguia usar. Eu consegui compreender e dar uma dimensão de importância do envolvimento, tanto como profissional como de conhecimento científico meso. Sim. E aí, nesse momento que você sai da sala de aula para você ir para um lugar de profissional, que você fala assim, eu preciso ter a sensibilidade de chegar para a pessoa que não conhece tanto e dizer, olha, eu vou te explicar um pouco sobre isso. O exame e aí você vai colocando o seu, vamos dizer assim, um pouco o lado humano na frente do lado profissional. Eu acho que é Exato. Precisa muito exercer isso, a humanidade. Exatamente. É um setor que a gente, eu falo na experiência pessoal minha, é muito mais. Claro que a gente tem todo o lado financeiro envolvido, você quer ganhar, você precisa ganhar dinheiro, você quer ser bem-sucedido, mas eu, sendo muito, muito franco, eu acho que eu nunca falei isso para ninguém. Eu entrei na área mais para ajudar as pessoas a solucionarem os seus problemas do que propriamente dito por realização profissional, sabe? Porque eu ficava... Como eu fiz estágio, né, os meus estágios, eles foram sempre na Unicamp, em ambiente hospitalar, e na Subrapar, que ela é dentro da Unicamp, eu sempre tive na minha cara, assim, o que é um paciente que está precisando de uma assistência ali.
E o que eu posso fazer? É dar a ferramenta para ele entregar ao médico, para o médico tomar a conduta para resolver o problema, seja uma febre, seja uma dor de estômago, seja alguma coisa mais grave, uma leucemia, uma doença autoimune, entendeu? Nós, né, trabalhamos com várias complexidades, assim, né? Que você tira equivocadamente pode causar Exatamente. confusão enorme. Exatamente. Eu falo que é assim, todo mundo sabe que errar é humano, mas em laboratório tem algumas situações que a gente não pode errar. Essa é a verdade. Eu tenho que ser honesto aqui com vocês. Eu não posso passar a mão na cabeça aqui e falar, gente, laboratório é lindo, maravilhoso. É minha segunda casa. Eu amo o laboratório. Mas tem algumas situações da sua rotina que você não pode errar. Tá? É na hora de liberar um laudo, é na hora de, né, fazer um gram, por exemplo, uma lâmina, você tem que estar seguro daquela bactéria que você está vendo, tá? Ela é um coco, né? Ela é o que? Um coco-bacilo, um bacilo, você tem que ter essa definição, esse conceito forte, você não pode liberar por exemplo, gram positivo pelo gram negativo, você pode matar o paciente, né? Você tem que ter muita atenção, muita atenção. Assim, uma área apaixonante, que eu falo para todo mundo, gente, laboratório é show de bola. Só que tem algumas horas que você fala, por que eu fui sair da cama hoje? Por quê? Médico que fica bravo, paciente, né, que liga para você e fala, mas eu sempre tive colesterol baixo e hoje deu alto. Por quê? Porque você comeu carne, criatura, muita carne. Por isso, né, a vontade que dá é falar assim, mas não, senhor, veja bem, por isso assado que pode ter acontecido, né? Olha, a gente fica em cada saia justa. Bruno, olha, o bate-papo tá muito, muito, muito bom. Eu tô adorando conversar com você. Igualmente. Tem outro palestrante. E assim, não, nossa, ele deve estar nervoso comigo, gente. Agradeço muito a sua palestra. Obrigado mesmo. Enriquecedora. Você trouxe outras vertentes, como foi dito aqui. Você mostrou a realidade e a responsabilidade que tem por trás das análises clínicas. E nós te agradecemos, porque abre a mente de todos nós que estamos envolvidos e também os participantes para outras áreas que a gente também pode atuar com tamanha responsabilidade. Exatamente. Olha, eu, né, fico à disposição. Vocês podem, né, assim, né, me chamar a hora que vocês, né, quiserem. Vinícius tem o meu WhatsApp. Me adicionem lá no LinkedIn. Gente, me chamem, vamos conversar mais. Eu estou aí, eu quero ajudar. Eu estou aqui para somar. Também nos colocamos à disposição. Estamos aqui para aprender e também poder ajudar em alguma coisa. Obrigado mesmo. Obrigada, viu? Foi uma honra ter você com a gente. Opa, que isso, a honra foi toda minha. Obrigado mesmo. Espero participar mais vezes aí. Conto com você no ano que vem. Opa, já, estou dentro. Já pode confirmar aí, Brunão, de novo aí. Já. Gente, obrigado, viu? Obrigada, Bruno. Boa tarde. Beijão para vocês aí. E aos demais participantes que continuam conosco, pedimos desculpa pelos atrasos, mas é tão envolvente, é tão bom, e eu tô sentindo aquela nostalgia de final de evento. Foi um evento tão sonhado durante um ano, programando tudo isso, está sendo muito gostoso dividir tudo isso com vocês. E agora nós vamos para a palestra do professor Rodrigo. Não sai daqui, fica atento que daqui a 2 minutos nós entramos ao vivo com vocês. Até logo!